sou desenvolvedor sênior especialista na formação de novos programadores e eu estou aqui para facilitar a vida do programador iniciante e te ajudar a ingressar no mercado de tecnologia da informação como programador. E no vídeo de hoje, o vídeo de hoje é sinistro. Qual tema um programador júnior deve estudar para dialogar como se ele fosse um pleno? Vou repetir porque merece repetição. Qual tema um júnior deve estudar para dialogar como pleno? Ricardo, você definitivamente enlouqueceu. Eu sou júnior, estou aprendendo, eu não manjo nada, eu sou inseguro, eu acho que eu vou fazer um erro que vai pôr o sistema abaixo a qualquer momento. Como que eu posso dialogar como um desenvolvedor sênior ou como um desenvolvedor pleno? Vai devagar, não precisa pular assim em etapas, né? Vamos com calma, né? Qual que é a mágica? Na verdade não é uma mágica. Eu já falei para vocês aqui várias vezes que quem tem a informação tem o poder, não é mesmo? Então, eu vou dar informação para vocês. Eu vou ensinar para vocês, vou dar o caminho das pedras, como eu sempre faço, de um tema que se você se aprofundar, se você tiver a curiosidade de pegar o livro, ler e for capaz de conversar com seja lá um sênior, um arquiteto, um recrutador sobre esse assunto, a pessoa vai ficar de queixo caído e ela vai definitivamente falar: não, esse cara tem nível de pleno. E você pode levar uma vantagem em cima disso, beleza? Então, aguenta aí. Se você não se inscreveu no canal, já se inscreve, né? Ativa o sininho maroto lá para você ficar sabendo dos vídeos primeiro que todo mundo. E lógico, né? Não deixa de compartilhar aí para poder o vídeo ajudar o máximo de programadores jovens aí possíveis, beleza? Então, vamos para nossa vinheta. Beleza, então você deve estar super curioso para saber qual o assunto, Ricardo, milagroso é esse que você vai me ensinar. Na verdade não é um assunto milagroso, é um assunto do momento aí. Um assunto que o pessoal, quando vai te entrevistar, o pessoal é cheio de perguntar. Você sabe isso, sabe tal coisa, não sei o quê. E é um assunto extremamente complexo e subjetivo, né? Muitas empresas, muitos devs acham que usam, acham que sabem esse tema e muitas vezes elas acham que estão usando para valer o negócio e não estão usando é nada, ou estão usando só uma parte. Então, como eu sempre digo, o importante é a gente saber o que é, saber para que serve, entender os princípios e na medida do possível aí colocar em prática sem muita neurose. Tudo que é demais, tudo que é excessivo faz mal. Então, sem muito estresse. Use com moderação. Beleza? Então, qual que é o tema que o programador júnior deve estudar para dialogar como se fosse um pleno? Antes de eu revelar, esse vídeo é parte 1. Eu vou revelar outros temas também que, se você tiver por dentro aí, você vai deixar a pessoa, o recrutador, seja o arquiteto, o recrutador, o raio que o parta que for aí, de boca aberta, a pessoa vai ver que você manja da arte. Combinado? Então, vamos lá. Qual que é o tema? DDD. Domain Driven Design. Domine não. Fui muito forte, fui com muita sede ao pote. Entenda esses paranauê e saiba conversar a respeito que você vai estar numa posição de vanguarda. Então a primeira coisa que você tem que saber é o que é o raio do DDD. É muito simples, é o que eu sempre digo, uma pesquisa rápida você já mata a resposta. É um conjunto de princípios com foco em domínio, exploração de modelos de formas criativas e definir e falar a linguagem ubíqua, baseado no contexto delimitado. O que é domínio, Ricardo? Você falou de domínio.
Eu sempre que eu tenho dúvida eu pesquiso. É o que eu sempre falo para vocês. Não sabe, vai atrás. Domínio é o coração do negócio em que você está trabalhando. É baseado em um conjunto de ideias, conhecimentos e processos de negócio. É a razão do negócio existir. Sem o domínio, todo o sistema, todos os processos auxiliares não servirão para nada. Então, o que acontece muito por aí? A pessoa chega lá, se chega lá num projeto, a pessoa vem e já fala dois negocinhos para você ali do que faz. Ah, ô, prazer, tal, você tá aqui, ó, aqui a nossa empresa é uma empresa de telecomunicações, a gente fabrica chip de celular, tal, tal. Ó, legal, tá aqui a tarefa, pode desenvolver. Aí você vai escrever o código lá, você nem sabe o que envolve aquilo, o que está ao redor, em qual contexto que o negócio está inserido, ou seja, você não sabe o domínio, você não sabe o core do business. Você faz simplesmente o que te mandam e aí é onde saem as cacas aí nos projetos, né? Então o DD dele é baseado no conhecimento do negócio, de uma visão holística. Você entender como que o negócio funciona em torno daquilo que você está fazendo. E quem conhece, já me conhece há algum tempo, segue o canal, eu vivo falando isso aí e como comportamento de um programador águia. Então, se você é um programador águia, isso aqui vai estar no seu sangue, vai ser inerente, vai ser já da sua natureza. Você não vai precisar fazer força para usar DDD. Por quê? Porque você já é um cara que se informa, um cara que corre atrás, um cara que procura entender todo o contexto aí. Ah, Ricardo, então se eu for um programador águia, eu vou usar DDD na veia? Não, negativo. DDD é muito mais que isso aqui é só uma parte, beleza? Então, princípios importantes aí do DDD que você tem que estar atento. Você tem que entender a modelagem no projeto como um todo. Então, se você quer falar que você está se baseando no DDD, você tem que entender a modelagem do projeto como um todo. E o DDD também ele tem um princípio importante que é que o desenvolvedor ele participa de todo o processo de desenvolvimento. Desde a concepção, ele tem que entender tudo o que está acontecendo, as partes envolvidas. Mais uma vez, o famoso programador águia. Não é mesmo? É isso. Então, se é um programador águia, você já vai ver que você já está uma quilometragem aí na frente dos outros. Os 3 pilares que norteiam um DDD. Isso aqui é basicamente a estrutura do negócio, tá? Você vai pesquisar melhor isso aí. Eu vou até deixar aqui na descrição o link do livro do autor do DDD, que é o Eric Evans, que ele começou a falar disso aí lá desde 2003, que ele fala de DDD e tal e tudo mais, né? Então, eu vou deixar o link do livro aí. Se você quiser se aprofundar, mesmo a gente não sendo do time dos que decoram livros, né? Mas se você tiver vontade de se aprofundar e ir mais a fundo, né? Isso aqui é bem superficial, tá? Eu tô dando subsídio só para você justamente ter o diálogo, como eu falei aí com a pessoa vai, quando você começar a falar, mesmo que a gente conversou aqui, a pessoa já vai falar, ó, rapazinho aí ele é meio fuçado, ele é conversado. Essa aqui é a nossa ideia, beleza? Então, primeiro pilar, linguagem ubíqua. O que é a linguagem ubíqua? É a linguagem falada no dia a dia, no contexto da empresa. É a linguagem que utiliza as terminologias da realidade do negócio. O contexto é tudo quanto falamos em DDD. A ideia principal é fazer a ligação da linguagem ubíqua entre os experts no negócio e os desenvolvedores. Então, vou dar um exemplo aqui. Imagina que a gente está falando de um business aí, de um projeto de imobiliária. Faz sentido o cara que solicitou lá, o corretor. Vamos supor que o corretor é o solicitante do sistema. Aí ele está falando lá em comissão, ele usa o termo comissão e o desenvolvedor está falando de percentual de retorno, sei lá, um exemplo bem ridículo assim para vocês entenderem. Faz sentido? Não, né? Então, linguagem ubíqua, o que significa? Se o cara do negócio chama determinada coisa de comissão, o dev vai tratar aquilo como comissão. Parece muito óbvio para mim, mas sabe como é, né? Sabe como são esses padrões aí de projeto maluco.
né? Então, esse é um dos pilares aí. O outro pilar, bounded contexts, contextos delimitados. Então, ele fala que os contextos da aplicação eles têm que estar bem delimitados. Cada contexto possui suas responsabilidades claramente definidas, que por sua vez pode ter sua própria linguagem ubíqua. Ou seja, imagine que eu estou no contexto lá do departamento de compras. Então, pode ser que ali dentro do compras, determinada essa comissão, ela é tratada por um outro termo. Então, ali dentro, a gente vai falar em termos desse outro termo aí que eles chamam. Quando a gente estiver lidando com os corretores, aí a gente vai falar um outro termo. Isso chama a linguagem ubíqua. É você falar com cada stakeholder do projeto a linguagem de modo que ele entenda. Cada terminologia de acordo com cada contexto, tá? E a utilização de histórias e levantamento de escopo do projeto com o Domain Expert. O Domain Expert é o cara que manja dos Paranauê. É o cabeça, é o cara, geralmente é o solicitante, é o PO, é o cara que pediu que aquilo fosse desenvolvido, tá? Então o Domain Expert auxilia no processo de delimitação do contexto. Ele que vai falar, bom, até aqui é o departamento de compras, daqui para lá já é contabilidade. Bom, daqui para lá é o fiscal. Até aqui a gente vai com compras, aí quando passar para esse outra funcionalidade, aí já estamos entrando na área da contabilidade. Se for um pouquinho para lá, a gente já está indo para o comercial. Então o Domain Expert é que tem que ser o cara que tem que ser capaz de separar esses contextos aí, beleza? E o terceiro pilar do DDD é o Context Map, que nada mais é do que mapear esses contextos que a gente está falando aí, né? Então, observando esse Context Map que a gente organizou, né? Aí a gente conclui que o DDD é uma questão de relacionamento e entendimento de linguagem ubíqua, assim como o funcionamento dos contextos e seus relacionamentos. Então a gente tem que entender o que cada contexto fala, como fala e qual termo que é utilizado ali, né? Vixe, agora que eu vi a minha foto ficou bem em cima do texto. Eu vou ler aqui de novo para vocês. Então nada mais é do que o mapeamento dos bounded contexts. Observando esse context map que organizamos, concluímos que o DDD é uma questão de relacionamento e de entendimento de linguagem ubíqua, assim como o funcionamento dos contextos e seus relacionamentos. Beleza? Então, o mapeamento dos contextos é justamente o ato de separar essas áreas aí que a gente falou no item anterior, que o Domain Expert que vai ser o cara aí que vai ser responsável, que vai ser capaz de ajudar a gente a fazer essas separações. Uma coisa que eu li quando eu estava pesquisando aqui para explicar para vocês sobre DDD, porque uma coisa é você saber superficial e a outra coisa é saber para explicar, né? Quando vai explicar você tem que se aprofundar mais. E uma coisa que eu descobri aqui, que eu nunca tinha parado para pensar, mas que é muito curioso, é que geralmente os desenvolvedores vão estudar. Deixa eu colocar eu inteiro aqui. Os desenvolvedores vão estudar DDD achando que vão aprender a codificar, que vão aprender a fazer um negócio muito louco na programação, quando na verdade não é nada disso. O DDD ele é como se fosse uma filosofia, é uma metodologia que vai ajudar a melhor forma da gente lidar com aquela situação toda do desenvolvimento ali, de processo, de negócio e tudo mais. Não necessariamente do desenvolvimento de um software, né? Às vezes o pessoal acha que DDD é uma forma de você codificar, quando na verdade não é técnica de programação, é só uma metodologia para você mapear melhor a forma como você vai criar os contextos da sua aplicação aí, como que você vai montar, né, a exploração de modelos e formas criativas, né? Então, basicamente é isso, né? Fazendo com que você consiga fazer a aplicação crescer e ser mantida de uma forma muito mais assertiva aí, né? Então, basicamente é isso. Achou pouco? Achou muito superficial? Ótimo, é isso que a gente quer. Corre atrás, estude, se aprofunde, mas eu vou te falar, se você souber, se você for júnior e
só decorar esse slide aqui que eu te passei. Quando alguém te perguntar de DDD, você começar a falar, a pessoa vai pensar, fala, opa, esse rapaz é sabido, gostei dele. Beleza? Faz o teste e depois você me conta. Deixa nos comentários aqui como que foi a reação da pessoa quando você falou que era júnior e começou a falar com desenvoltura aí sobre DDD. Beleza? Não acabou ainda não. Tem o finalzinho que é... Aguarde a parte 2. Eu vou relatar, eu vou revelar mais um tema aqui que se você começar a falar a respeito, você vai deixar muita gente aí de boca aberta, de queixo caído, em choque. Beleza? Então, por hoje é só. Um forte abraço e até o próximo vídeo.